Estamos live, né? Agora a gente espera um pouquinho as pessoas chegarem. Enquanto isso, a gente pode ver aqui uma iluminação melhor do nosso rosto, né? Deixa eu ver aqui. Né? O que é isso? Esse tá romântico, assim. Esse aqui? Não. Sépia. Esse tem coração? Não, esse tem o quê? Esse tem maquiagem, eu acho. Eu acho que esse tem maquiagem. Tem as bolas aqui. Não, é esse não. Esse aí tá legal. Você tá enxergando? Eu tô enxergando. Qual a diferença? Acho que tá... não sei. Tá sobressaindo maquiagem, talvez, né? Será? É. Bom, gente, eu chamei a Nanda pra gente fazer uma live juntas sobre o Espírito Santo. E nós temos visto que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o Espírito Santo. E às vezes também não têm dúvidas, né? Já acham que já tem o Espírito Santo. E o problema disso é que você, pensando que tem o Espírito Santo, você vai parar de buscar e você nunca vai ter. Né? Esse é um problema sério de muitas pessoas que hoje já não estão mais na presença de Deus. Elas pensavam que tinham o Espírito Santo e elas então não buscaram mais ele. E aí elas não conseguiram vencer o mundo, né? Porque o mundo, Nanda, ele é atrativo, né? Você vê, uma das coisas que mais acontecem com pessoas que largam Jesus é justamente um rapaz no trabalho, na faculdade, ela se envolve com aquela pessoa que não é de Deus, ela não consegue vencer a atração que ela tem pelo rapaz ou pela vida mundana, né? Estamos aí no carnaval e muitas pessoas estão aí pulando o carnaval, estão bebendo e elas estão lá postando nas redes sociais. E essas pessoas que não têm o Espírito Santo, elas têm no fundo, lá no fundinho, elas têm um desejo, elas têm até uma certa inveja de pessoas que descaradamente não têm, né? Porque elas estão aí aproveitando o mundo, curtindo a vida, dançando, saindo, conhecendo pessoas, né? Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo e diz que tem, ela tem uma data de validade na presença de Deus. E muitas dessas pessoas estão aí com posições na igreja. Pessoas que estão responsáveis por grupos, né, por tribos, como no FJU, coordenador, né, tem obreira, tem até esposa e pastor nessa situação. Então, nós gostaríamos de tirar essas dúvidas, gostaríamos de ajudar você a ter certeza, sim, você que tem dúvida, mas você não fala a respeito, né? Você que tem esses desejos carnais e tal. Então nós vamos falar do Espírito Santo. Por que naquele dia que você acha que você recebeu o Espírito Santo, você não recebeu, né? Então, uma pessoa me escreveu recentemente falando: olha, eu acho que eu tive uma experiência com Deus e eu acho que eu tenho o Espírito Santo, porque agora eu quero agradar a Deus. Isso em si não diz a respeito do Espírito Santo na sua vida. Primeiro, porque o Espírito Santo não é uma experiência, né? Porque uma experiência você tem, em vários momentos da sua vida você tem experiências diferentes. Por exemplo, eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu fui numa reunião no Maracanã e eu era ainda criança. E a gente ia ter uma reunião da igreja no Maracanã. E eu saí de baixo, onde os jogadores saem, né? Lá na parte principal do Maracanã. E eu saí dali e eu tive uma experiência
porque o Maracanã estava lotado, as pessoas estavam cantando, e eu subia como se eu fosse um jogador, né? Eu sentia assim, uau, que emoção, né? Mas eu não tive uma experiência com Deus. Foi uma emoção, um momento ali que você fica arrepiada e você sente assim uma alegria. Mas e daí? Isso é uma emoção, isso não é uma experiência que você pode dizer ali eu tive uma experiência, um encontro com Deus. Não é assim. A experiência com o Espírito Santo é muito única. E existe um antes e um depois quando ela acontece. Então não é uma experiência que você lembra assim, ai, foi tão gostoso aquele dia, né? Foi tão bom. E eu senti a presença de Deus. Não é bem isso. Não é bem isso, né, Nanda? Você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência. Como é que foi a sua experiência com o Espírito Santo? É assim, as pessoas pensam que é um sentimento. E é difícil de explicar porque é tão único e é tão individual. E as pessoas às vezes falam assim, porque com aquela ali foi assim, comigo vai ser assim também. E aquilo que a gente estava falando outro dia, que às vezes vocês pensam que existe uma regra, que existe primeiro tem que acontecer isso, isso e isso, e você fica ali com aquilo na sua cabeça. E para mim o Espírito Santo foi assim, eu tinha muita dificuldade de me entregar. Eu tinha dificuldade de entender o que era essa entrega que o pastor, o bispo falava, olha, você tem que se entregar, você tem que se entregar. Eu tinha dificuldade de compreender o que era essa entrega. Aí um dia foi falado assim, olha, você tem que buscar amá-lo acima de tudo na sua vida. Aí o pastor começou a falar, diga agora que você o ama, que você o quer mais do que tudo, que você o ama. E naquele momento, é interessante, Cris, porque eu não me deixei levar pelo que o pastor estava falando. Você vê, não é igual todo mundo. Naquele momento eu falei assim para Deus, olha Deus, eu não vou falar que eu amo o Senhor mais acima de tudo. Aí eu comecei a compreender, comecei a usar isso aqui. Não vou falar para o Senhor que eu amo o Senhor acima de todas as coisas, porque eu ia estar mentindo para o Senhor. Tava todo mundo orando, todo mundo repetindo o que o pastor estava falando para eles repetirem, mas eu não tava. Eu tava falando para Deus, olha, eu não vou falar isso, porque é mentira. O Senhor sabe, se o Senhor conhece o meu interior como Ele diz, e eu tô aprendendo, então o Senhor sabe que ia ser mentira. É mentira. Mas eu falo uma coisa para o Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero saber quem é esse Deus. Eu quero entregar, mas o que eu tenho que entregar? Aí o pastor falou assim, diga que o ama mais do que a sua mãe. Aí, eu tinha dificuldade com a minha mãe. Você né? falou, claro. Aí, isso é fácil. Eu consigo amar o Senhor mais do que a minha mãe. Aí ele falou, diga que o ama mais do que o seu pai. Aí peraí, não. Meu pai era o meu ídolo. Meu pai era a dificuldade que eu tinha de me entregar para Deus. De falar que Deus era o meu tudo. Porque eu conhecia o meu pai, mas eu não conhecia Deus. Então eu falei para Deus, olha Deus, eu não posso dizer que eu amo o Senhor mais do que o meu pai. Meu pai é meu tudo. Meu pai é o meu tudo, meu pai é o meu herói, meu pai é a pessoa que eu mais admiro. E eu não consigo falar pro Senhor que eu amo. Mas eu quero. Se o Senhor me deixar conhecer o Senhor, eu quero dizer que eu amo o Senhor mais do que tudo. Ali foi o começo, sabe, Cris? Foi o começo do entendimento. Não era uma emoção. Não foi naquele dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, ali eu comecei a entregar de verdade, eu comecei a vasculhar, eu comecei a buscar dentro de mim o que Deus queria, onde estava o meu coração. E eu descobri que meu coração estava numa pessoa. E ali começou aquela coisa de eu quero entregar, eu quero amar, eu quero conhecer o Senhor. Então eu meditava na palavra de Deus, eu procurei conhecer Deus. Eu começava a ver, puxa, o Senhor fez isso por mim, o Senhor tem trabalhado na minha vida. Eu tô vendo a mudança.
eu tô mudando e é o Senhor. E começou a busca. Até que um dia, numa reunião, o bispo chamou de novo lá na frente e eu já estava conhecendo a Deus. Eu já estava entendendo Ele. Através do quê? Da palavra dele. Não era de sentimento. Era na palavra dele eu estava começando a conhecer Deus. Aí, naquele dia que foi chamado lá na frente, eu falei para Deus assim, ó Deus, lembra aquele dia que eu disse que eu não podia amar, que eu não conseguia amar o Senhor, porque eu não conseguia que o meu pai... Mas hoje eu digo que eu consigo amar o Senhor mais do que o meu pai. Que eu entrego meu pai, eu entrego... Aí começa aquele teste na cabeça assim, mas e se seu pai morre agora? Meu Deus, ele pode morrer, o Senhor pode levar. O que eu não posso é perder o Senhor. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Porque houve uma entrega. E não foi assim. Mas você vê uma coisa que você fez, que às vezes as pessoas perdem esse detalhe, né? Você disse que depois daquele dia que você ouviu ele falando, né? Sobre você amar Deus e você não estava querendo falar isso porque você não amava ainda. Você foi conhecer e o amor vem pelo conhecimento. Você quer amar a Deus, você quer se entregar a Deus, mas você não quer conhecer, sabe? Por exemplo, qualquer pessoa que começa a se apaixonar por outra, né? Você viu aquela pessoa, aí você começa a querer conhecer aquela pessoa. Eu quero conhecer ela, eu pergunto sobre ela, eu vou lá na rede social para ver quem ela é, né? Eu tenho uma amiga que é em comum, que nós temos em comum, aí eu já converso com ela. Então, você sabe quem é essa pessoa, como é que ela é, como é que... Porque eu estou interessada nela, né? Então, quando você está querendo conhecer a Deus, quando você está querendo o Espírito Santo, a primeira coisa que tem que haver é esse interesse de conhecer Ele, que é uma coisa que às vezes não acontece. As pessoas querem receber o Espírito Santo sem ter interesse nenhum em conhecer Ele. Elas querem que Ele venha, sabe? E por assim, razões erradas. Sim. Espírito Santo, eu quero o Senhor porque senão eu não vou poder fazer nada, eu não vou poder ser obreira. Senão, quando me perguntam toda hora, e aí, você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu quero poder dizer que eu sou batizado com o Espírito Santo. Razões erradas. Razões erradas, e Ele vê isso, né? Então você não recebe o Espírito Santo. Você tem que querer receber Ele, você tem que querer conhecer Ele. Então, Ele sabe do seu coração, o que você está pensando dentro de você. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem tido intenções erradas. Você tem buscado o Espírito Santo para ser obreira. Você tem buscado o Espírito Santo porque você gosta de um pastor, um ibude, e você sabe que o ibude só pode namorar uma obreira. Então, você está aí buscando o Espírito Santo para poder namorar o ibude. Então, o Espírito Santo não vai descer sobre você. E você pode entrar como muitas, né? Dizendo que recebeu o Espírito Santo, né? Porque muitas falam, eu senti a presença de Deus. Veja, amigas, sentir a presença de Deus é muito fácil, né? Por exemplo, a pessoa às vezes entra aqui pela primeira vez no Templo de Salomão e ela sente a presença de Deus. Porque o ambiente é propício a isso. Você sabe que tem músicas, você vê muitas igrejas fazem muitos shows, né, de música, de emoção, né? Muitas denominações investem bastante em música e tal. E as pessoas ali, elas entram num transe, porque elas estão ali. O louvor dá essa sensação de uau! Isso não é o Espírito Santo. Isso você sente essa emoção. Por exemplo, você pode ir numa orquestra de um ateu, de um maestro que é ateu, e ele tocar uma música muito linda lá com toda a orquestra, e você se arrepia toda, e você fica, mas é linda, isso chorar. Tem gente que chora no teatro, tem gente que chora com como é que fala? Ópera. Tem gente que chora numa ópera, vai numa ópera e chora. Ela sentiu a presença de Deus? Não.
Ela se sentiu bem, ela sentiu uma emoção, né? Então você tem que ter cuidado com isso. Eu até hoje fiz questão de passar um batom, que eu não sei se você já reparou, mas a minha boca hoje está maior do que o normal. Porque que eu fiz? Eu fiz o seguinte, olha a boca aqui. A minha boca não é tão grande assim aqui em cima, não, tá? Eu não fiz cirurgia não, hein, gente? Eu não faço essas coisas. Aqui tá maior, por quê? Porque eu passei o batom em cima da boca. O limite da minha boca é um lugar um pouquinho menor e eu passei um pouco em cima da minha boca. Como essas blogueiras gostam de fazer, né? Essas pessoas gostam de aumentar a boca. Então, eu fiz isso. E eu tava fazendo e pensando assim, né? Quantas pessoas, elas... É assim com o Espírito Santo, né? Uhum. Porque quando você fala assim, eu tenho o Espírito Santo e você não tem, é igual isso. Esse batom... Parece que tem bocão. Você pensa... Você dá a impressão para todo mundo que você tem uma boca bonita, bem carnuda. Só que não. Porque quando você vai tirar a maquiagem, aí se vê o tamanho da sua boca, né? Então, mas imagina, Fernanda, todo dia tendo que fazer essa boca, né? Que é o que muitas pessoas fazem em relação ao Espírito Santo. Todo dia tem que colocar uma capa, tem que fingir que tem o Espírito Santo. Tem que mostrar uma coisa que ela não é. Ou seja, por exemplo, estamos no carnaval, né? Ela tá ali fazendo jejum, mas assim... Dentro dela, eu queria estar, sabe, viajando, queria estar passeando, ou queria estar lá pulando o carnaval, as minhas amigas estão pulando o carnaval. Então, assim, na verdade, ela não é... Deus está vendo que ela não está fazendo jejum para agradar ele, ela não está nem no jejum. Ela está só fazendo jejum, porque senão o pastor vai saber... E ela vai ser tirada do grupinho lá do FJU, ou do FTU, ou da IBI, ou de obreira, ou até mesmo você, esposa de pastor, e vai ficar mal, porque vão saber que você não está. Então, quer dizer, é como se você estivesse sendo uma pessoa que você não é o tempo todo. E é difícil, né? Não é fácil você fingir o tempo todo. Não, porque, por exemplo, o batom aqui... fardo, vira um fardo. O batom aqui, eu vou colocar um dia... E não vai ficar a boca igual, porque vai... Aliás, para colocar esse batom hoje foi muito difícil, porque um lado ficou um pouquinho maior, aí tem que aumentar o outro, né? Quer dizer, porque não é a minha boca. A minha boca é menor, né? Então, você que tem o Espírito Santo, e você entende o que eu tô falando. Que as coisas do Espírito são naturais para você. Você não tem dificuldade, por exemplo, de não estar pulando o carnaval. Você não tem dificuldade, por exemplo, de não estar aí viajando, conhecendo o mundo. Dificuldade de não estar com suas amigas. Você não tem essa dificuldade, porque você está feliz com o Espírito Santo. Mas, se você não tem ele, está sendo tudo muito forçado. Tá sendo tudo muito assim, sabe? Não é você tá aí, sabe? Como se você tivesse... olha, parece que você vai explodir a qualquer momento, sabe? É cansativo. É tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais. Tudo eu tenho que sacrificar, né? Aí ela começa a falar, poxa, eu tenho que sacrificar tudo. Uhum. Será que a gente não pode ter um pouquinho de gozo? Será que a gente não pode curtir um pouquinho, quer dizer, né? É porque não tem o Espírito Santo. Você está forçando, você está botando aí uma capa que você, sabe? Então é isso que acontece. Tem muitas obreiras de uniforme, que não tem Espírito Santo, não. Tem muitas. Por quê? Porque elas são obreiras para as pessoas verem, mas para Deus elas não são. Elas não são para Deus. Elas não estão ali para servir a Deus. Elas estão ali para se servir, porque, sabe, fica bem ela de uniforme, ela fica bonitinha e ela gosta de ser popular também na igreja. Ela gosta de saber, ela não quer ser aquela menina na igreja que é a única do grupo jovem que não foi levantada obreira.
nisso sabe? tudo, Cris, entra assim, porque... Entra aí, Aline. Entra aquela coisa dela querer se... Poxa, mas eu gosto tanto de ajudar na igreja. Eu gosto tanto. O pastor conta comigo. Eu sou aquela que faz. Eu gosto de fazer. Então, às vezes, ela pensa que tem o Espírito Santo porque ela faz muito na igreja. Porque o pastor conta com ela. E isso assim, não. O pastor... conta comigo, eu sou ali a mais contada. Mas isso, o pastor contar com você na obra, no trabalho, não quer dizer que você tem o Espírito Santo. Porque às vezes você tá ali servindo, mas o seu interior tá assim, ai, olha só, nenhuma obreira faz o que eu faço, ninguém aqui, o seu interior é podre, o seu interior é cheio de altivez. É cheio de malícia, é cheio de soberba. Aquele interior ali está te denunciando para você mesmo. E não é só isso não, ela cansa de ser espiritual, sabe? Ela cansa de ler a palavra de Deus, ela cansa de falar de Jesus, ela cansa de estar dentro das coisas espirituais. Ela cansa, sabe, de agradar a Deus, ela cansa de sacrificar. Então, ela é aquela pessoa, assim, por exemplo, vai ter o jejum. Aí ela fica assim, puxa, de novo jejum. De novo eu tenho que sacrificar, né? Não vou poder ficar nas redes sociais, poder ficar lá assistindo o que eu gosto de assistir. Quer dizer, tudo cansa para ela. Ela não quer fazer, não é natural, porque ela não tem o Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Eu não estou querendo aqui fazer você se sentir inferior a mim, não. Pelo contrário, eu quero te ajudar. Eu não quero que você seja mais uma ex. Porque, olha, o mundo está cheio de ex. Onde a gente vai, olha, onde eu vou, tem uma ex-obreira, ex-membro. Onde eu vou, no Brasil inteiro, onde a gente vai, a gente encontra um ex. Quer dizer, quantas pessoas já não estiveram aqui e já não estão mais por causa desse problema. Então, você tem que se certificar realmente. Você tem o Espírito Santo. Você tem realmente. Por quê? Por que você acha que você tem o Espírito Santo? Você se tornou testemunha do Senhor Jesus na sua vida? Você é Deus nessa terra, você vive, você representa Deus nessa terra. Quando você na sua família, na sua casa, com as suas amigas, você representa Deus, você tem o olhar dele, você tem a mente dele, ou não? Ou tudo você precisa se esforçar muito, sabe? Colocar uma carinha, né? Você sai do quarto assim, aí coloca uma carinha de boazinha, mas no fundo você tá deprimida, no fundo você tá irritada, você tá chateada porque você queria mesmo, vai fazer outras coisas que você não pode. Ou então você tem até outros perfis nas redes sociais. Você tem feito essas coisas. Você cansou de ser essa pessoa boazinha, santinha, então você tem outros perfis que você faz o que você gosta. Você na escola é uma coisa que você não é na igreja, você no trabalho é uma coisa que você não é, você está aí com os pecados escondidos, colecionando pecados escondidos. Aí você vem na reunião e você pede perdão a Deus, e você fala que está tudo bem, porque Deus te perdoou, e você não tem que dar satisfação para ninguém da sua vida. E aí? Você acha que você vai manter a sua salvação desse jeito? Eu acho que não. Enquanto você não reconhecer, e reconhecer não é só reconhecer diante de Deus, não. Porque se você tem enganado todo mundo, é fácil falar, então deixa eu falar só com Deus aqui que eu tenho enganado, né? Porque isso aí não é arrependimento. E ele já sabe, né? Ele já sabe, né? Ele já sabe, com certeza. Então o que a pessoa tem que fazer, Nina? Ela tem que ser sincera com ela mesma, com Deus e com todos que estão ao redor dela. Porque esse realmente é o verdadeiro arrependimento. Quando a gente está realmente arrependido, a gente não tem medo nem vergonha de falar aquilo que a gente estava fazendo, porque por mais que doa, por mais que seja vergonhoso, mas o arrependimento está levando você a uma mudança de vida.
Então aquele eu que você foi até aquele ponto vai ficar para trás. Então qual o problema você ir lá e falar, olha, ponto final nessa história aqui. Eu não vou ser mais essa pessoa, eu não vou mais fingir. E sabe, uma coisa que eu estava pensando esses dias era sobre a passagem a parábola dos talentos, né? Quando Jesus fala sobre o servo bom e fiel. E muita gente, né, que fica nesse engano, que fica sendo uma coisa na igreja e outra fora, ela se esquece que foram duas características, é o de ser bom e o fiel. Tem muita gente boazinha na igreja, tem muitas meninas boazinhas, religiosas, fazendo o que os olhos veem. Mas e a fidelidade a Deus? E o ser fiel a Deus, que é uma coisa que você é não só quando você está diante dos olhos das pessoas, né? Porque ser bom, a gente consegue ser boa diante das pessoas, né? Você geralmente não precisa ser boa quando você está sozinha. Mas e quando você está sozinha, você é fiel também? E essa fidelidade é muito ligada quando você tem o Espírito Santo de verdade. Existe dentro de você uma força muito grande chamada temor. Esse temor, ele é tão forte dentro de você que às vezes, em muitas pessoas, esse temor até te leva assim, meu Deus, sabe, você não se vê assim a boa, você se vê muito pecadora. Porque você sabe que por mais que você tente, você tem um temor tão grande porque Deus vê tudo. Deus vê os seus pensamentos, Deus vê os seus sentimentos. E você muitas vezes se sente tão envergonhada, que às vezes causa um conflito. Meu Deus, como eu posso ter o teu espírito se eu sou tão horrível? Na realidade, isso é bom, é muito bom, porque as pessoas que pensam que têm o Espírito Santo, mas não têm, elas não têm temor. Elas são assim, olha, tem facilidade de ser boazinha aos olhos das pessoas, mas ela esquece muito facilmente que Deus está vendo ela quando ninguém está vendo, quando ela está lá no quarto dela, mexendo na internet, o que ela está vendo? Deus está ali vendo. O que ela está olhando? Ela está olhando pornografia, ela está olhando sujeira, ela está olhando porcaria. Deus está vendo. Então, essas pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não têm temor. Ela vai lá, ela assiste, depois acontece um remorso. Não é um arrependimento. Ela tem um remorso. Ai, puxa, eu estava fazendo isso. E aí ela fica assim, mas porque ela não tem temor, ela fala assim, ai, desculpa, meu Deus. E ela segue em frente pensando que ela tem o Espírito Santo. Então, na verdade, ela está se enganando, porque uma das coisas principais de uma pessoa que tem o Espírito Santo é um temor muito grande dentro dela, um temor de tudo que Deus está vendo, que ninguém está vendo. Ela se acha feia quando todo mundo acha ela linda, né? Uhum. Não é um temor de perder uma posição, né? Não é um medo de perder uma posição, de perder, seja lá o que for, que a pessoa tem um título, né? Mas é um temor de não desagradar a Deus. Você não quer desagradá-lo. A pessoa, às vezes, ela diz que tem o Espírito Santo, mas é só passar por um problema difícil que ela logo pensa em desistir, desanimar. Então, se ela, por exemplo, é removida de obreira, ou acontece alguma coisa na igreja e ela perde alguma coisa, ela perde uma posição, ou ela é chamada atenção por uma coisa que ela não fez, ela já fica magoada. Ela já fica magoada, já fica, sabe, se escandalizando. Por quê? Então, quem falou que você... Jesus falou o quê sobre seguir ele? Que você iria passar por dificuldade, desertos, que você iria ser caluniada por causa dele, você ia ter... Quer dizer, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tira de letra, ela sabe que isso faz parte da caminhada com Deus, né? Mas a que não tem, ela já começa a ter maus olhos com a igreja, começa a ter maus olhos com a liderança, com as pessoas obreiras. Aí começa a falar, por exemplo, tem uma pessoa até que escreveu para mim, falou assim, olha, eu quero ser esposa de pastor, mas eu não quero ser obreira, não.
Quer dizer, tem maus olhos com as obreiras. Quer dizer, você no fundo, você não tem o Espírito Santo, sabe? Porque o Espírito Santo, ele nos dá a natureza de Deus. Quando a gente nasce de Deus, a gente recebe a natureza de Deus. Então, tudo o que a gente passa, todas as dificuldades, escândalo, injustiça, tudo o que acontece, nada é capaz de vencer o nosso espírito. Porque o Espírito Santo nos dá a capacidade de vencer o mundo. Então, a gente vence o mundo. É claro que a gente vai vencer as dificuldades do dia a dia. É claro que a gente vai vencer as perseguições. E né? sabe o que, Cris? A pessoa que tem o Espírito Santo, ele faz parte dela. Então, ele faz parte de tudo. E a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vê Deus em tudo. Ela vê Deus quando vem uma notícia boa, ela, poxa, meu Deus, foi o Senhor. E quando vem uma ruim, ela fala assim, Deus está permitindo, o Senhor está permitindo isso. Então, os olhos dela estão sempre Mas não adianta, nele. Nanda. Quando a pessoa ela não é sincera, ela tá aí falando assim, tá vendo? É fácil para vocês falarem, porque vocês não sabem como é que é a minha vida. Pois é, então, porque você é natural. Você não é espiritual. Então você não entende o que a gente está falando. Você não vai entender o que a gente está falando. Enquanto você não descobrir que você não é espiritual, você vai ser essa pessoa amarga, você vai ser essa pessoa fraca, essa pessoa, sabe, que tá aí edificando a sua casa na areia. Daqui a pouco, essa casa vai sair e você vai ser mais uma ex-obreira, uma ex-esposa, uma ex-membro do FJU, uma ex. Sabe? Enquanto você não se enxergar, você é o seu maior problema, você é o seu maior inimigo. E o diabo, ele não precisa fazer muita coisa, porque você já está se enganando. Você sabe que o diabo é enganador, acusador. Mas quando a pessoa está ali se convencendo de uma coisa que ela não é, ele não precisa fazer mais nada. Ele já sabe que ela já está a caminho do inferno. É isso mesmo, do inferno. E ele dá corda, Nós estamos aqui querendo salvar a sua alma. Então, se enxerga. Quem tem o Espírito Santo não tem dúvida. Quem tem o Espírito Santo sabe muito bem o que eu estou falando, entende muito bem e é isso, fala amém. Fala amém. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, quem não tem essa dificuldade muito grande de entender, de aceitar o que a gente está falando. Então, infelizmente, eu não posso ajudar você enquanto você não se enxergar. Eu estou aqui tentando ajudar você, pegando um espelho enorme e colocando à sua frente. Mas, se você não quer olhar, para o espelho, então fica aí, fingindo que é essa pessoa que você não é, igual essa boca aqui que eu fiz, que não é minha boca, né? Todo mundo que me conhece sabe que essa aqui não é minha boca, porque tá grande e eu não tenho boca grande. Então fica aí o momento Godwood dessa semana. Deus abençoe a todas.